cumprimentos cordiais de saúde e paz a todos. Capítulo 5 do Evangelho é o nosso estudo, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem. Material vasto para todos nós, porque não há que não esteja na terra e que não passe por algum tipo de aflição. Uma frase bastante marcante do Sermão da Montanha, quando ele fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. A priori, as aflições, numa perspectiva quase que de imediata, são fenômenos que nós buscamos fugir em nossa vida. Se tivéssemos a oportunidade de anular tudo aquilo que faz com que a gente sofra ou entre num processo de aflição, num primeiro momento, nós gostaríamos de optar por isso. Mas isso seria se de fato nós não parássemos para refletir o que representa a aflição na nossa existência. Num aspecto geral, quando eu olho para um sistema, um país, ações que me geram aflição, é um indício bastante positivo e que eu não me enquadro nem me encaixo nessas situações que me deixam aflitos. Isso é algo importante a gente pensar. Quando a gente olha para várias situações e diz: isso é uma baita de uma injustiça, e nós nos tornamos aflitos por isso, é sinal de que não há sintonia. Nós não concordamos com aquilo. Nós já atingimos um patamar de compreensão, quem sabe talvez até de ação, diferente desses fatos que nos chamam a atenção e nos tiram a paz. Portanto, a gente já começa a perceber que a aflição não é algo negativo. Num primeiro momento, não. Ela é algo bastante positivo, porque versa sobre a nossa própria realidade e de entender aquilo que nos cerca e perceber que há coisas que estão fora do lugar ou que deveriam ser e estar de uma forma bastante diferente. Portanto, é um sinal de alerta. Se nós nos encontramos hoje no mundo com a nossa vida completamente em equilíbrio, nos vários aspectos dela, inclusive no socioeconômico, e nada mais nos perturba, tenhamos cuidado, porque algo está muito errado em nós. É sinal de que nós estamos, talvez, compactuando com muita coisa que se encontra equivocada. Daí, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, ótimo, porque é sinal de que nós estamos nesse patamar de diferença. Não obstante, quando saímos de uma condição dessa observação exterior, daquilo que difere do nosso campo moral, e entramos agora numa análise individual do que acontece conosco, daquilo que nos tira da zona de conforto, em especial no campo das religiões, que nós olhamos para a figura de Deus, e quando Jesus vem à Terra, apresenta como Pai, é muito difícil nós conciliarmos bem-aventurados os aflitos, quando há situações que fogem ao nosso controle ou que nós tivemos todo o cuidado para que não acontecesse e as coisas aconteceram. Como associar a justiça divina, de fato, aos processos dolorosos e desafiadores da nossa existência, em especial quando nós focamos na vida única ou na existência única? E é aí onde entra a chave, aquilo que a doutrina espírita traz a todos nós, para que a gente consiga amadurecer no processo de uma vivência vivenciando essas aflições. Porque segue da mesma forma a esse contexto, a essa ideia que tivemos anteriormente na análise do externo. Na análise do externo, aquilo que está errado, eu já identifico e não compactuo com aquilo. As situações de nossa vida, elas também representam a mesma realidade, não obstante agora de uma forma mais profunda. E só a doutrina espírita, com as suas explicações, consegue nos embasar este entendimento, que a gente vai chegar daqui a pouco.
a começar pelo conceito trazido pelos Espíritos sobre Deus, que Ele é soberanamente justo e bom nos seus atributos, era necessária uma compreensão de outros fatores para que essa perspectiva da divindade, de fato, caiba de uma maneira honesta, justa. E nesse processo, Allan Kardec, fazendo a análise de conversando com os Espíritos, traz alguns conceitos inovadores que até então não estavam sendo postos, porque, na verdade, não pertenciam à cultura do Ocidente. Primeiro, o mundo original é o mundo dos espíritos. Vem-se à Terra para um processo de evolução, dando-se continuidade ao seu processo existencial. E na hora em que se retorna, esse espírito, por sua vez, vai trazer marcas, consequências de algo que fora feito ontem. E a partir dali, o espírito, ele precisa adquirir, através da vivência, um patamar de consciência tal que é onde, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec questionando onde estão as leis divinas, os espíritos respondem: na consciência. Então, esse é o ponto-chave para que faça com que a gente consiga equilibrar agora e juntar todas essas ferramentas para entender esse processo das aflições. Da mesma forma, quando estamos passando pelas dores, a consciência, de alguma maneira, está ali nos impulsionando, ou talvez nascendo diante daquilo que nos tira o conforto, mas ao invés de nos fazer sofrer como objetivo, ou melhor, como objetivo de fazer sofrer, é o objetivo de nos fazer aprender aquilo que nos falta diante dessa situação, ou das situações. Então, é aí onde está a chave para que a gente compreenda esse fio que nos liga a essa justiça divina. O homem parte no mundo espiritual, lá ele se encontra, faz a análise do que passou. E essa realidade do bem-aventurados os aflitos, essas causas anteriores das aflições, elas vão valer nos dois sentidos, de lá para cá e de cá para lá. Na análise do Evangelho, no capítulo 5º, nesse item, ele começa a fazer algumas colocações. Por exemplo, crianças que nascem com grandes problemas de idiotia, de síndromes, situações econômicas onde o indivíduo conseguiu se ajustar, fez todas as prevenções e algo acontece que lhe muda tudo. Os fenômenos naturais que muitas vezes nos atingem, tipo cheias que arrastam nossa casa e levam tudo embora, são situações que estão fora do nosso controle e que obviamente colocam em questão essa ideia da justiça de Deus, ou desse ser Deus ser amor e ser soberanamente justo e bom. Então ele começa a levantar essas questões e, de fato, quando nós olhamos para fora, vamos perceber essas situações que nos impactam e ficamos perguntando, de fato, onde há justiça? E aí, é nesse processo que Allan Kardec vai colocar nesse texto, fazendo a mesma análise que ele faz sobre causa e efeito, falando da causa primária, ele diz que todo o efeito ele tem uma causa anterior. E se aquilo não se encontra, ou seja, se as causas não se encontram nessa existência, por exemplo, uma criança que nasce com uma determinada síndrome ou com um problema grave no seu contexto orgânico, se não tem nada agora que justifique ele ter feito, ou gere sobre ele essa consequência, é algo que tem que vir antes do processo da sua encarnação. Então, a partir daí a gente começa a perceber a delicadeza nas leis divinas, porque alguém pode levantar e dizer: Alisson, isso é um componente genético aleatório. Pode. Alguém pode ter essa ideia. E é exatamente aí onde cabe a doutrina espírita, no seu papel de trazer uma nova luz ao entendimento, não dispensando aquilo que a ciência apresenta, mas, pelo contrário, mostrando a ciência, no sentido da descoberta dessas leis, como uma ferramenta divina para que a justiça se estabeleça. E, acima de tudo, dentro deste processo de justiça, que o indivíduo atinja o equilíbrio da sua paz de consciência. Portanto, para entender essas causas anteriores, a gente necessita obrigatoriamente voltar para os princípios fundamentais da doutrina.
Eu sempre falo e gosto muito de frisar que quando nós entendemos os princípios fundamentais, todas as problemáticas aparentemente complexas diante de nossa vida, elas se tornam fáceis de entender, não de se passar, porque passar vai ser da condição de cada um. Transformar este entendimento na vivência. Então nós começamos com a figura de Deus, soberanamente justo e bom, onde ele não tem o papel de punir nem de elevar a ninguém. Criou um mecanismo, uma lei perfeita, onde essas leis se ajustam de acordo com a ação do indivíduo. Surge o Espírito como um processo evolutivo, onde nós transitamos, e eu digo nós, esse princípio espiritual, que transita do mineral ao animal, lembrando uma regra muito importante: ninguém aqui foi uma foca, ninguém aqui foi uma pedra, ninguém aqui foi uma rosa, uma margarida ou um cravo. Não é? Porque as pessoas têm essa ideia de achar, porque nós transitamos do mundo mineral até o mundo animal. Não é nós, é um fundamento, é um princípio, é o princípio espiritual, vem sendo trabalhado até o momento em que se torna espírito, trazendo em si estas experiências pregressas. Eu sempre comparo muito com um bolo que é feito. Se você tem o leite, se você tem lá o açúcar, se você tem os componentes de um bolo, o componente por si só não é um bolo. Ele só se torna bolo depois que você mistura tudo e coloca no forno, e depois daquele período surge o bolo. Então o açúcar não é bolo, a farinha lá de trigo não é bolo, e assim sucessivamente. Assim o Espírito, ele transita por este processo, esse princípio espiritual transita até o momento em que nós passamos a ter essa individualidade chamada Espírito. Através das nossas ações, elas estarão de acordo ou fora do acordo das leis divinas. E a partir daí, essa consciência onde foi posta essas leis, nós muitas vezes não escutamos, porque pelo transitar o instinto e nos trazendo ainda as experiências do egoísmo, do orgulho, que ficaram marcadas no nosso processo de evolução, faz com que a gente caminhe de uma forma um pouco torta, mas que Deus permite que o indivíduo haja de acordo com o seu livre-arbítrio. E a partir dali, aquilo que ele planta, ele colhe. Este processo, como eu disse, desses sofrimentos, eles ocorrem dos dois lados. Então, nesse momento em que estamos encarnados, a nossa vida aqui vai gerar uma situação espiritual no nosso processo de desencarne. Então, lá chegando, nós podemos ser espíritos felizes, em paz com a nossa consciência, ou podemos trazer verdadeiros dramas dos mais diversos, desde os nossos vícios mais comuns que nós não conseguimos nos libertar, a nossa consciência doída por termos agido de forma equivocada, e agora a gente entra em contato, porque às vezes aqui a gente consegue anestesiar essa consciência. Quando chega do lado de lá, então, se não foi nada que a gente fez lá que gerasse sofrimento, é sinal de que esse sofrimento foi plantado enquanto nós estávamos aqui. Daí nós podemos olhar para o mundo espiritual e dizer também que há causas anteriores de sofrimento. Sempre terá. Quando a gente retorna, aquilo que se passou na Terra foi algo que nós plantamos para colher nesse mundo espiritual. Só que lá nós entramos num estado até certo ponto de equilíbrio, depois de um processo bastante desgastante para a tomada de consciência. Não pensemos nós que chegando no mundo espiritual a gente vai tomar consciência rápido. Sim. Torço para que todos nós tenhamos esse patamar. Consigamos nos trabalhar mentalmente ao ponto de chegar do lado de lá e estarmos em paz com esse processo de retorno à pátria. Mas se nós observarmos na literatura espírita, quantos casos de indivíduos que chegam no mundo espiritual trazendo todos os traumas e as dores e as suas vinculações ainda na Terra. Tanto é que acredito que a maioria de nós aqui tem ouvido falar do umbral lá no nosso lar. André Luiz passou 7 anos no nosso lar, 7 anos nos umbrais, entre lamas, entre acusações, entre situações tão difíceis, e ele não tomou consciência desse processo. Só depois de 7 anos, vivendo um processo de dor muito grande, é que ele lembrou. Segundo ele fala, ele relata, ele diz que quando ele se encontrava rente ao lodo,
como se fosse a mesma coisa, ele lembrou que poderia haver um Criador de todo o universo. E aí ele levou o pensamento em prece de uma forma sincera, porque ele já não aguentava mais. Foi nesse momento que ele toma consciência da sua realidade. Então vejamos que não é um processo automático. Desencarnei, que beleza. Podemos chegar a isso? Podemos. Se nós fizermos o exercício aqui na Terra. Um exercício de desprendimento, no qual nós podemos nos testar cotidianamente. E até que situações básicas, muito simples. Eu tomo café todo santo dia, pois hoje eu vou deixar de tomar e não vou tomar só água. Alisson, é uma bobagem. Não é. Todo exercício que a gente fizer de vencer as nossas paixões e tendências, ela será positiva. Porque quem pensa, quem sente, eu sempre falo isso, é o espírito. Então, nessa realidade, ele está no mundo espiritual, ele entra em contato com ele próprio, com a sua história pregressa. E agora ele estará bem ou mal. Diante disso, a misericórdia divina possibilita o indivíduo a voltar à Terra. E aí é feito um planejamento. E nesse planejamento, a gente vai ver aquilo que está sendo mais pesado para nós naquele momento. É interessante isso. Porque não pensemos nós que a gente vai chegar no mundo espiritual e vai lembrar de absolutamente todas as existências que passaram. Não lembra. Gostaria de frisar muito isso, para que aquelas pessoas que acreditam na doutrina, mas que ainda não tiveram a oportunidade de aprofundar os estudos, ter essa ideia falsa de dizer, eu vou lembrar de tudo. Não vai. A misericórdia divina não permite que a gente lembre de tudo, porque quanto mais para trás, mais animalizado nós éramos. Quanto mais para trás, a gente vai ver que mais atrocidades a gente cometeu. E se hoje nós nos impactamos com algumas ações fora, dentro do nosso contexto hoje, imaginemos se a gente se visse em situações muito mais rudes e fazendo atitudes muito mais impactantes do que essas que já mexem conosco hoje. Nós não teríamos condições de equilíbrio emocional e espiritual de suportar ver o nosso passado. Então, está lá relatado no próprio nosso lar, a mãe de Lísias prepara a sua reencarnação e é feita uma viagem no tempo até determinado período, porque dali para trás ela já não suportava mais lembrar. Então os espíritos não permitem. Este processo de regressão de memória faz com que a gente capte aquilo que é mais importante para a nossa paz de consciência. O que é que faltou? O que é que a gente desequilibrou na lei? O que é que nós ferimos, a quem nós ferimos, a quem nós magoamos, que está marcado em nossa mente? Quais situações nós provocamos, num contexto coletivo ou individual, que façam com que a gente não consiga se encontrar nesse paraíso, nesse reino dos céus? E é aí onde nós, com a misericórdia divina, recebemos a autorização para retornar ao plano terrestre e, combinado com os nossos mentores, iremos passar por algumas situações onde estarão estabelecidos dentro dos 3 padrões que nós conhecemos, que são 3 regras gerais: as provas, as expiações ou as missões. Porque tem gente que, de forma muito também, imediata, a gente reflete pouco, diz, queria tanto vir como missionário. Já eu falo do missionário, para a gente ver se a gente topa mesmo ser missionário. Porque é sempre assim, A gente sempre pensa logo dessa forma, sem refletir. E é uma doutrina que nos convida a esse processo de reflexão. Então agora, as provas serão aquelas relacionadas a situações que nós precisamos demonstrar a nós próprios que nós aprendemos. Que aquela dor passada na Terra, aquele equívoco antes, previamente já, que nós elegemos, gerou consequências. E a gente diz assim, eu não quero passar por isso mais não. Eu quero que realmente tenha aprendido essa lição. Então vamos ver se você aprendeu. Você agora vai voltar na Terra e você vai passar por esta prova. O nome já está dizendo. E agora, nesse exercício, você vai poder, ou melhor, nós poderemos ter a noção se de fato aquela lição ficou guardada ao ponto da gente superar a prova. Se o valor foi adquirido, de fato. Há uma outra situação, também agora já um pouco mais grave, que é quando nesse contexto das provas repetidas, nós somos aqueles tardos que repete uma vez, vai, bota a mão na cabeça, errei de novo, volta.
errou de novo. E vai para o mundo espiritual e é dada outra chance. E a gente erra de novo. Então, 2, 3, 4 vezes, chega um momento em que a espiritualidade, de acordo com uma lei divina, que é chamada lei de evolução, porque não existe lei de involução. Então, a divindade diz assim, olha, não tem mais como errar aqui. Então, a gente já não me coloca mais numa prova, vai ser uma expiação. Você vai vir com profundas limitações para que este equívoco não volte a acontecer. Você expia. Então você vem como num cárcere. O corpo é um cárcere. A mente pode até funcionar, mas o organismo não permite que você caia novamente naquela situação. Então é algo de alguém que já passou, segundo Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela diz que é um réu primário, depois teve uma pena alternativa, depois você teve tudo favorável, mas já não está, então agora você vai realmente ficar preso. E aí você volta naquelas situações que são essas que não dependem de nós, que fogem à nossa alçada. Mas observe que elas não são frutos dessas ações de agora, elas são frutos das ações anteriores. E o espírito, para encontrar-se em paz, ele topa, porque ele já não consegue carregar o peso da culpa. Então ele pede para voltar, nesse contexto. E aí é feita toda uma análise. E antes disso passamos por treinamentos, o que é mais grave ainda. A espiritualidade faz tudo. Ninguém reencarna para dar errado, coloquem isso na cabeça. Ninguém reencarna para matar, para roubar, para ferir, para magoar. Ninguém reencarna com esse objetivo, porque ninguém reencarna para dar errado. E aí volta-se à Terra, dentro de um cenário que foi ajustado para o melhor. Então a família foi, mas eu não queria essa família, mas foi essa que você viu no planejamento que seria melhor para a aquisição da sua própria paz de consciência. Foram estas pessoas. Não, Alisson, não é possível. Onde é que eu estava com a cabeça? Nesse momento lúcido, provavelmente. Não está agora, mas naquele momento você estava lúcido, com o amparo de amigos espirituais, para que de fato você elegesse. E aí o mais interessante, que aí é quando vem as explicações destes processos sindrômicos, destes processos de situações que acontecem conosco, dentro da estrutura orgânica desse corpo físico, que a gente fica perguntando como pode ter acontecido. Dentro de um grupo familiar, só eu fui o escolhido para ter esse problema. Mas não é assim que funciona. Não é uma moeda que se joga para cima. Aquilo que nós fizemos de equivocado fica impregnado num elemento que é intermediário entre o corpo e o espírito, chamado perispírito. Então existe existe um elemento intermediário semimaterial chamado perispírito, que ele funciona como um arquivo de tudo que a gente faz. Eu disse tudo, o que você pensa, o que se fala, o que se executa, tudo fica gravado nesse perispírito, neste elemento semimaterial. E tudo aquilo que nós fizemos de positivo e negativo, óbvio, ficará lá guardado, levando a um estado de equilíbrio ou de desequilíbrio. E como nós caminhamos para um processo de equilíbrio, toda vez que a gente reencarna, esse planejamento que nós fazemos já está guardado ali, as manchas, as matrizes dos nossos equívocos. Então a gente vai imprimir no corpo físico todos os problemas que nós adquirimos ontem. E aí quando nasce, a gente vai nascer com problemas diversos às vezes. Com um problema de idiotia, não consegue o indivíduo ele concatenar. É porque usou a inteligência de forma muito negativa, mais de uma vez. E aí vem um processo expiatório. Mas, Alisson, como é que funciona? Aí onde entra os espíritos, quando eu digo que a ciência ela se alia à perspectiva espírita. Não são inimigas, pelo contrário, a ciência também é obra divina. E ela nos mostra que esse espírito se aproximando, ele elege o espermatozoide que vai ter o código genético, que vai estruturar o organismo com as nossas necessidades. Eu não falei merecimento, eu falei necessidade. Então o indivíduo vem com problema aqui, com problema acolá. Esses problemas, se não tiverem a causa aqui, é porque vem de lá.
desse passado, dessas escolhas. E aí tem gente, detalhe, que vem no código genético, e a ciência fala isso, que nós temos informações genéticas que dormem. Eu vou usar o termo de dormir, tá? Só para a gente entender. Está lá guardado, mas ele não expressou-se, ele não despertou. Porque são ferramentas da espiritualidade para reconduzir os seus pupilos ao caminho correto. Está lá guardadinho. Você tem no código genético para despertar uma doença X, às vezes um câncer em tal situação. Aí você passa a vida e não desperta. Por que não despertou? Porque não foi necessário. A lição que você tinha que aprender com aquilo dali, você aprendeu de outra forma, na vivência do bem, burilando as suas questões morais, como o Verusca colocou, a paciência, a caridade, outros valores. Então, a divindade ela não tem como objetivo punir nem castigar ninguém, mas que o indivíduo avance. Então, se o indivíduo ele continua na linha, para que vai chamar ele de volta? Deixa ele, está caminhando tão bem. Vamos, pelo contrário, vamos estimular para que ele dê certo. Mas quando nós fugimos a esse planejamento e vamos cair naquele processo novamente, que já erramos mais de uma vez, uma das ferramentas da espiritualidade é dizer assim, ativa esse código genético aí do rapaz. Ou então, vamos produzir um acidente. Vamos fazer com que ele tome um choque de realidade. E é nesse momento que a gente se impacta e diz, Pai do céu, eu ia morrendo. E isso fez com que eu revisse toda a minha vida. Vocês nunca ouviram falar sobre isso? Pega-se uma doença, passa um bom período se restabelecendo, e aí você sai dali refletindo sobre o processo da sua existência. E diz, eu acho que a vida vale mais do que simplesmente estar na Terra para conquistar coisas. Eu vou rever, vou trabalhar um outro lado que está me faltando. É a ferramenta para que isso aconteça. Então fica claro que diante desse cenário tudo foi ajustado, desde o corpo físico com as suas limitações e potências, ao meio em que a gente se encontra, a família que nos recebe, a nossa situação socioeconômica, absolutamente tudo. Vejamos, tudo ajustado. E na hora em que a gente volta à Terra e começa a viver este cenário foi todo trabalhado a nosso favor. E a partir dali, este passado retorna através de várias situações de compensação que estão pautadas, se não agora, mas especialmente nas causas anteriores. Porque a gente só pensa nesses fenômenos que o Evangelho coloca aqui, de uma maneira bastante interessante, que são essas doenças, os fenômenos da natureza, que a gente não consegue controlar, mas tem pontos muito importantes, que nos levam a refletir. Às vezes, problemas em família, de herança, por exemplo, pessoas que surgem do nada no meio do caminho, e a gente diz, rapaz, essa pessoa surgiu do nada, entrou na família e agora deu um jeito e vai ficar com tudo. E a gente fica naquela angústia, entra na justiça, faz todo um trabalho e as coisas parecem que não dão certo e acabam realmente com aquela pessoa que foi do nada. E você diz, Pai Celeste, onde há a justiça nisso? Causas anteriores das aflições. Talvez a gente esteja devolvendo a pessoas, situações que um dia a gente tirou. Da pior forma possível. Porque a gente achava que aquilo era a coisa mais importante da nossa vida, então a gente articula, faz daqui, faz acolá e às vezes conquista. Achando que vai passar desapercebido. Na lei divina isso não acontece, porque quando a gente foge à lei humana, a lei de Deus, a gente não escapa, porque está na consciência. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda vai trazer em sua obra, em muitas delas, das quais eu lembro de uma delas, transtornos psiquiátricos e obsessivos, uma situação de um indivíduo que entra numa situação profunda de uma depressão, ao ponto de desencarnar mais adiante. Porque ele havia agido de uma forma muito equivocada, né, com o irmão, parte para o mundo espiritual, e neste processo de chegar lá, como ele não foi, vamos dizer assim, identificado pela lei divina,
essa situação veio tão marcada na sua consciência que quando ele mergulha na carne, ele se sente extremamente culpado. E esse processo de culpa, chamado de inconsciente, porque na verdade está perdido nas reencarnações pregressas, só trouxe o eco, o reflexo. E aí ele afundava na depressão, ele deu continuidade a este processo, numa outra existência, porque na verdade, ele estava sendo ou se penalizando por aquilo que ele fez ao seu próprio irmão. E tirar tudo. E há outras situações onde o indivíduo tem que devolver. É interessante isso. Então isso faz com que a gente passe a enxergar a vida por um ângulo diferente. Se nós estamos passando por um desafio hoje, uma situação bastante complexa, que aos nossos olhos a gente não encontra explicação agora, se não for uma ação direta agora, nós temos a certeza que isso é um ajuste da própria lei, que vem do ontem. Porque esse ontem, para nós, ele só existe na nossa realidade de tempo de encarnado. Porque para o Espírito, ontem ainda é hoje. Porque o Espírito só tem uma vida, que é a vida dele, a vida do Espírito. Existências a gente tem várias, a gente entra e sai da existência, entra e sai da existência, entra e sai da existência. Mas a vida é uma só, é um fio. Nós, todos aqui que estamos presentes, nos 2 planos da vida, nós estamos contando um romance de muitos capítulos. Muitos capítulos. Cada existência é um capítulo. E vocês sabem que o capítulo ele tem continuidade, enredos que vão se somando. É o que acontece conosco. Então essas causas anteriores das aflições, repito, elas só acontecem aqui. E é óbvio que nesse instante não há aquele que seja novo na doutrina espírita que não tenha vontade de levantar a mão e dizer assim, mas é engraçado, né? Eu estou passando pelo problema por uma coisa que eu nem lembro. Porque a primeira ideia é assim, eu estou pagando por algo que eu nem lembro. Primeiro, você não está pagando. Vamos parar para refletir sobre isso. Ninguém está pagando nada. Nós estamos num processo de aprendizado, e eu vou repetir. Por que dói? Porque a gente não adquiriu valor. Quando eu perco algo, eu fico indignado. Por quê? Porque eu não consigo me desprender de algumas coisas. Eu ainda sou apegado. Por mais que eu diga que eu não sou, eu ainda sou. Talvez há algumas coisas, há pessoas, há posição, há tantas situações, até as nossas verdades nós somos apegados. Quando nos mostram algo diferente, a gente não concorda, a gente quer manter a todo custo, a gente vai chamar isso das nossas paixões. Então a gente não está pagando. Primeiro, é um processo de aprendizado. O objetivo nada mais é do que a gente reencontrar as escolhas. E para ser bem claro, vejamos que o Evangelho ele vai repetir isso. Ele vai deixar isso muito claro. Deixa eu ver aqui que eu acho muito interessante. O homem sofre o que fez sofrer aos outros. Se for duro e desumano, poderá por sua vez ser tratado duramente com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se for avaro, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se for mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, e etc. Então a gente vai vendo esse processo. É um aprendizado, não é um pagamento. É a gente experimentar de fato aquilo que a gente optou por experimentar. Você não quis experimentar? Agora veja o resultado. Esse é um processo da educação divina. Ele não nos livra da consequência. Ele nos orienta e nos dá o livre-arbítrio. Esse é o ponto-chave. Então, essa é a primeira situação que a gente precisa analisar. Eu estou pagando por algo que eu não lembro. Vamos para o segundo ponto. Então, primeiro, ninguém está pagando. Todo mundo está no processo de aprendizagem. É duro? É. Só é difícil, repito, porque nós ainda não aprendemos. Para que fique claro esse exemplo, todos nós aqui, eu estou vendo que já tem uma certa idade, todo mundo já passou por alguma situação dolorosa. Todo mundo já passou por uma situação dolorosa aqui. Por uma experiência que naquele momento foi difícil. Todo mundo aqui, com certeza. Observe que depois de passar por este processo, quando a gente passa por algo semelhante, a gente sabe que a gente não morre. A gente diz assim, já passei por isso uma vez, passar de novo, é ruim, mas eu já sei como é. Adquiriu a experiência, adquiriu o valor. Há o incômodo? Há. Mas não vai haver o desespero, porque a experiência já nos mostra que a gente consegue. Esse é o processo da reencarnação.
Esse é o processo de enfrentar os problemas. Repito, só há problema quando ainda não há o valor adquirido. Por isso que quando a gente estuda e busca praticar por conta própria, você adquire. Nós adquirimos o valor antes dessa necessidade. Isso é importante. E quanto à lembrança, mas eu não lembro do que eu fiz, ainda bem. Ainda bem que a gente não lembra. Quem é que já falou alguma bobagem para alguém? Quando lembra, se sente confortável? É só pensar. Se a gente já feriu, se a gente já magoou, se a gente já fez mal a alguém, pensa bem. Se de fato a gente se sente confortável com o que a gente está vendo. Se nós tivéssemos a oportunidade de sentar e de rever os nossos piores momentos. Agora na Copa vivia, né? Todo jogo tem, né? Os melhores momentos, não tem os melhores momentos do primeiro tempo, aí você vai ver os melhores momentos do primeiro tempo. Ótimo. Que tal a gente ter uma sessão dos piores momentos de resistência? A gente senta e você vai ver o que eu vi de pior. Quem gostaria? Ninguém, né? Eu também não gostaria, não. Porque o pouco que a gente lembra já incomoda. E aquilo que a gente fez que a gente esqueceu? E aí, nessas relações que nós temos, a gente vai perceber que as pessoas que hoje nós convivemos de perto, em todas as situações, seja na casa espírita, seja no local do trabalho, e especialmente nas relações familiares, são aquelas mais caras à nossa paz de consciência, o que é pior. Lembra lá do problema que a gente tem lá em cima, de ver o mal que a gente fez? O problema é que quando a gente volta, esse esquecimento só faz com que a gente se sinta a vítima, nunca o algoz. Mas no cenário familiar estão os espíritos fundamentais para que a gente adquira a paz de consciência. Não, Alisson, não é possível. É assim que está escrito lá no capítulo 14. Então essas causas anteriores estão aí. Por isso que se explica relações da família, situações tão conflituosas. Porque, vejam, nascem do mesmo pai, são irmãos, mesmo sangue, mesma experiência, mesma educação, mesma orientação, e você vai perceber situações distintas. Parece que você prefere mais A do que B. Parece que você tem mais paciência em A do que B. Parece que você... E aí quem não entende se sente o rejeitado, se sente o colocado de lado, quando na verdade a explicação está no ontem. E, em especial, se volta para a vivência do mesmo cenário para que isso melhore. Aí tem gente que diz, já não melhorou, Alisson, eu continuo sendo tratado. Talvez você não saiba que na vida passada ele lhe tirou a existência. E agora lhe devolveu pelas portas da reencarnação. Mas ainda assim eu sinto que ele não tem um amor verdadeiro. E a recíproca é verdadeira? Nessa existência já não se mataram, já deu a vida, avançou. O problema é que a gente quer resolver tudo para ontem. E no mundo moral, no campo moral, isso não se soluciona assim. Às vezes teremos situações que a gente vai reencarnar e vai ficar desse jeito, não se fala. Não quero vê-lo, mas acredite, foi um avanço. Porque ontem era muito pior. Isso não justifica que a gente permaneça na posição de dizer assim, vou aguardar para amanhã. Porque também tem gente que diz isso, né? Eu não quero nessa encarnação não, agora eu só quero me resolver na próxima. Faça não, porque talvez a próxima vai demorar muito para acontecer. Muito para acontecer. E aí o indivíduo pode avançar em todas as áreas e ficar faltando só essa relação pendente na lei divina. Quem acha que isso é estranho, leia o livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz. 2 indivíduos estavam preparados para subir na escala espiritual. Quando foram fazer vamos baixar o arquivo, baixa o arquivo do indivíduo aí, baixa o download aí para a gente ver. Os piores momentos. Não, esse daqui já foi quitado, esse daqui, a rapaz, a consciência está em paz. Eita, olha para aqui. Um empurrou o outro de um precipício. Volta agora. Aí volta os dois. E morrem no acidente de avião. Jovens. E todo mundo lamentando. Mas rapaz, morreu tão cedo. E eles felizes da vida, porque resgataram a última situação que prendia eles àquele estágio evolutivo. Até a perda de entes queridos cedo tem a ver com esse processo das causas anteriores das aflições.
É doloroso? Muito. É sofrido? Demais. Mas Deus é soberanamente justo e bom, e a perspectiva é a perspectiva do Espírito, e não da personalidade que nós estamos hoje. Então, que a gente aproveite esse momento. É difícil? Repito, é muito difícil. Por isso chamado de prova ou de expiação. Mas se nós já estamos aqui, temos a condição da compreensão, o que vai faltar agora é a vontade. E essa vontade responderá para nós sobre aquilo que vai acontecer do lado de lá, que também vai gerar sofrimento ou alegria, de dizer assim, passei pela prova, passei no pau do canto, não era assim que a gente dizia? Não era passei no pau do canto, mas passei. Com 6,95 eles foram obrigados a botar 7. E eu passei por média. E aí a gente entra feliz no mundo espiritual. E segundo consta, quando nós lemos na literatura, lemos de Zilda Gama, nas obras dela, o Espírito chega lá depois do sofrimento e diz assim, que bom ter passado por este sofrimento, por esta aflição, porque a aflição, repito, nada mais é do que um indício de que, de fato, o meu espírito ele não compactua com essa realidade. Se eu sofro por alguém que me feriu, eu estou sofrendo porque eu não consigo perdoar. É o Espírito gritando. Perdoa. Sai dessa. Então, bem-aventurados de fato os aflitos, porque serão consolados, se nós soubermos aproveitar este cenário para fazer o melhor. Então, repito, se dentro da nossa análise a gente perceber que aquilo que nos causa sofrimento foge ao nosso controle, não é algo que tenha sido planejado e escolhido agora. Foi um problema que surgiu e que, entre aspas, caiu no nosso colo, seja no campo orgânico, seja no campo dessa vivência que nós estamos tendo. E, repito, não foi produzido, é fruto do ontem. Mas não é para nos punir, mas é para nos dar a chance que, de fato, a gente consiga adquirir o valor e sair daqui mais amadurecido. Vamos lembrar sempre, Deus não pune a quem quer que seja. Diante disso, olhemos com muito carinho essas situações difíceis, porque são elas que estão nos convidando à aquisição do valor e a avançar. Que possamos fazer o esforço máximo para a gente passar, nem que seja pelo pau do canto. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz. Que bom nós estamos aqui na casa de Francisco de Assis.